Bom, pessoal, vamos lá então. Na última aula eu dei para vocês lerem o texto do impressionismo ali, daí vamos dar uma passadinha bem rápida aqui só para revisar e ver se todo mundo pegou bem. As ideias dos impressionistas, então, eles surgiram com aquela ideia de retratar a impressão que você tinha de quando você via alguma cena. Não fazer aquela pintura super elaborada, super estudada e tal, e sim poder captar um momento, algo que você estava vendo, a impressão daquele momento mesmo na tela. Então, com isso, eles defendiam a ideia da pintura em loco, ou seja, parar de pintar dentro dos estúdios e dos locais de pintura clássicos e irem para fora e pintar na paisagem, pintar ao ar livre e tal. Isso era bem comum deles fazerem, e eles defendiam que era assim que deveria ser feito. Era inclusive falado que era preferível você dar 2 pinceladas ao ar livre do que passar o dia inteiro pintando dentro de um estúdio. Eles retratavam também, nas suas pinturas, eles prezavam retratar a, a, a interseção entre a luz e o ar, a relação entre as duas. Era isso que eles sempre buscavam retratar nas suas pinturas. Desse movimento também houve o sepultamento dos temas dignos, que era o quê? Aquelas pinturas que eram realmente temas dignos para pinturas e tal, e nesse momento absolutamente qualquer coisa passou a ser um tema digno para uma pintura. Então não existia mais isso do tema digno, agora qualquer coisa poderia ser tema. Nessa época também foi a época em que a fotografia estava se popularizando, então com isso a função do artista passou a mudar também, porque o simples registro daquela imagem já tinha fotografia que fazia, então os artistas tinham que apresentar algo a mais, e foi isso que começou no impressionismo. E é o movimento impressionista que é marcado como início da arte moderna, e a gente vai acompanhar aqui como foi o processo até chegar lá. Então, algumas pinturas impressionistas, aquilo tudo que vocês já leram no texto lá, a questão de como era pintada a impressão das coisas, sem os detalhes e tal, como se de forma rápida, com pinceladas soltas e tal. Aqui outro exemplo. Esse aqui tinha lá no texto também. É interessante aqui como o artista retratava o sol entre as folhas, batendo nas pessoas aqui, e tudo isso de forma leve, sem ter todo aquele cálculo, aquele desenho, aquele esboço por trás, como era feito nas artes mais tradicionais. Aqui outro exemplo, a forma como era pintada a água, com pinceladas e cores diferentes, e quando você olha isso tudo junto, faz total sentido, realmente parece água. Aqui é um exemplo legal da gente ver, você olhando dessa distância aqui parece uma fotografia quase, de tão real que é, tão verídica que é essa imagem aqui. E quando você amplia, você vê que era isso. As pinceladas com cores puras, isso era bem importante. Eles não costumavam misturar as tintas na paleta, eles deixavam para fazer isso na tela, porque a nossa mente iria juntar essas cores e para a gente enxergar aquilo que estava sendo representado. Outro exemplo aqui, aquela ideia de quando você olha para várias pessoas, você enxerga uma mistura, você não vê os detalhes de cada rosto, de cada pessoa e tal, e sim você vê um grupo de pessoas juntos. Né? Beleza? Com isso a gente vai para os próximos movimentos ali. Basicamente teve 4 pintores que se destacaram a partir do impressionismo, que são considerados os pós-impressionistas, que eles deram início a outras vertentes logo depois do impressionismo. Um deles é o Van Gogh, que ele deu origem ao expressionismo. Então, o Van Gogh ele é um artista holandês. Ele teve contato com os impressionistas, ele ficou muito fascinado pelos avanços e por tudo que eles tinham feito, só que ele deu um passo a mais. Ele, ao invés dele pintar simplesmente a impressão, aquilo que ele estava vendo, aquilo que ele estava tendo contato, ele quis se expressar, ele quis colocar o sentimento dele também nas telas. Então, ele expressava isso principalmente através das cores e da forma como ele deformava os objetos. Ele
falava que ele pintava aquilo que ele sentia e não aquilo que ele estava vendo. Então ele fazia ele distorcia a realidade para poder representar aquilo que ele estava querendo se expressar, o sentimento que ele estava tendo e tal. E ele também tinha essa questão da pincelada solta, mas diferente dos impressionistas, que era uma pincelada solta, mas era a técnica que eles utilizavam, ele era uma forma de excitação mesmo. Ele, nas cartas que ele escrevia para o irmão dele e tal, ele chegou a comentar que muitas vezes ele nem tinha consciência daquilo que ele estava fazendo, ele simplesmente se deixava levar, fazendo as pinceladas da forma como ele achava melhor, e quando ele via, ele conseguia chegar no produto dele. Então aqui a gente pode ver como ele distorcia a realidade em prol do sentimento que ele estava querendo passar, da expressão que ele estava querendo dar. E de novo, aquilo que a gente já viu anteriormente, de agora está ficando mais importante os artistas terem algo para expressar, diferente de antes, em que era analisado somente a técnica do artista. Outro exemplo aqui, muito parecido com as ideias dos impressionistas, mas com essa questão desse detrimento da verdade. Afinal, ninguém vê estrelas dessa forma aqui, né? Esse é o quadro mais famoso dele. Como, de novo, ele distorce tudo para passar o sentimento dele. Esse quadro bem famoso dele também era um quarto da onde ele estava vivendo na época, tal. Tem até uma piada que falam que às vezes a gente vai analisar pinturas, poemas e tal, e aí fala que o artista colocou uma cortina azul para representar a frieza daquele local, a melancolia e tudo mais, e sendo que na realidade o artista precisava escolher uma cor e ele escolheu o azul. E o que não é o caso do Van Gogh. Ele fazia essas escolhas conscientes, e a gente pode ver isso num trecho de uma carta que ele escreveu para o irmão dele sobre essa pintura aqui. Então ele colocava aqui: dessa vez trata-se simplesmente do meu quarto, só que a cor encarregará de tudo, insuflando por sua simplificação um estilo mais impressivo às coisas e uma sugestão de repouso ou de sono, de um modo geral. Numa palavra, contemplar o quadro deve ser repousante para o cérebro, ou melhor dizendo, para a imaginação. Então, a gente percebe que ele, de fato, queria passar esse sentimento. E as escolhas das cores e da forma como ele distorcia a perspectiva e tudo mais, era tudo intencional para passar essa sensação que ele queria. Esse movimento expressionista também faz parte do Eduard Munch. Esse quadro, O Grito, muito famoso, tem a mesma ideia. Foi uma continuidade das ideias do Van Gogh, que veio mais tarde. O outro artista que a gente tem é o Paul Gauguin, que ele foi pelo caminho do simbolismo. O Paul Gauguin, ele é da mesma época que o Van Gogh. Eles conviveram junto, eles eram amigos até que eles brigaram, se separaram e tal. E ele tinha uma ideia parecida com o Van Gogh, mas ao invés dele distorcer a realidade e as cores e tal, para passar uma expressão, para passar um sentimento, ele usava elas para narrar uma história. Então ele também sacrificava a autenticidade da cena, mas em prol daquilo que ele queria contar, da alegoria que ele queria mostrar. Ele era extremamente interessado nas formas primitivas de expressão, no sentido de que ele achava que a arte europeia estava perdendo o sentido já. Estava ficando muito superficial e muito vazia. Então ele gostava daquelas artes que ele considerava primitivas, que não tiveram contato com a arte europeia. Inclusive, durante um tempo, ele foi morar no Tahiti, e ele passou a estudar os costumes e as artes de lá e fazer representações baseados nas técnicas dele, que ele considerava uma arte pura e tal, sem ter sido envenenado pela arte europeia. E com tudo isso em mente, ele sempre prezava o lado emocional. Ele falava que o artista precisava pintar muito mais com o coração do que com a observação, né, do que com os olhos. Então ele achava que o emocional era sempre maior que o intelectual. Aqui a gente pode ver um exemplo, a visão das freiras de Jacó lutando com um anjo. E a questão do simbolismo aqui está bem clara nesse quadro, onde, por exemplo, o chão vermelho, em que não é
não é nem de longe algo comum, né? Justamente para mostrar que é uma visão de algo místico, algo onírico, um sonho, alguma coisa assim. No meio do quadro aqui a gente vê essa árvore dividindo o quadro, então separando a parte mística da parte terrena, onde estão as freiras. Essa vaca está do lado das freiras aqui, justamente para representar isso também, essa questão da vida simples, sendo separada pelo acontecimento místico ali. Então era esse tipo de simbolismo que ele usava, ele distorcia as coisas para poder contar uma história. Aqui um exemplo dessa arte primitiva que ele teve contato, também utilizando do simbolismo para separar as coisas, a forma como tudo está disposto no quadro e tal. E aqui um exemplo de outro artista, também do movimento, desse estilo simbolista de fazer as representações. O terceiro artista é o Georges Seurat. Ele deu origem ao pontilhismo, esse também é bastante conhecido. Ele tinha a ideia do seguinte, ele gostava do movimento impressionista também, mas ele falava que o impressionismo ele estava muito brilhoso, mas muito confuso. Então ele queria resgatar a simplicidade, a ordem e a disciplina nas composições dele. E como que ele fez isso? Ele era um cara que ele estudava muito a ótica, de como a gente enxerga as coisas, como o nosso olho funciona, como a gente vê as cores e tal. Então ele fazia essas pinturas com os pontilhismos em que ele pegava o pincel e fazia pontos de cores nos quadros. Ele também não costumava misturar as cores na palheta, ele deixava para fazer isso no quadro, em que o nosso olho iria fazer essa mistura. E ele fazia isso sempre deixando um espaço branco entre as cores, porque ele sabia que isso ia trazer uma luminosidade para as pinturas dele. E os impressionistas eles tinham aquela ideia de você flagrar um momento. Então eles registravam um momento no quadro, a sensação daquele momento que eles tiveram agora. Por isso que eles pintavam tão rápido e tal. O Seurat ele tinha uma ideia diferente de imortalizar aquilo que ele estava vendo. Era como se você estivesse vendo uma imagem atemporal. E ele fazia isso, toda essa composição dele, com bastante estudo das cores, em que ele colocava as cores contrastantes, as cores que se completavam e tudo mais junto nas pinturas. Então aqui a gente pode ver um exemplo disso, das cores, como a questão da imagem temporal parece tudo meio fantasmagórico, meio distante e tal, parece que está tudo congelado mesmo, e parece que o tempo não está passando e tal, e era realmente essa a intenção dele. E aquilo que eu falei da questão dele deixar o espaçamento entre as cores, ele também abusava disso em outras pinturas. Aqui, por exemplo, a gente pode ver que as cores estão muito mais espaçadas e essa imagem parece muito mais brilhosa do que essa. Além disso, a questão do nosso olhar complementar as pinturas dele, a gente pode ver, por exemplo, nesse barco aqui, em que a gente bate o olho aqui e ele tem uma cara de roxo. Mas quando a gente vai ver, ele utiliza o azul e o laranja, e são os nossos olhos que completam aqui. Se você olhar no máximo, você vê que isso está intercalado também. E ele tinha muito claro a questão da simplicidade das formas, porque como o que ele fazia era algo muito complexo, ele precisava simplificar nas formas para não ficar tudo muito confuso. Então, olhando essa pintura aqui, a gente pode ver muito bem como essa questão das linhas está tudo muito claro, aqui é tudo muito fácil de entender, diferente dos impressionistas que pintavam a coisa confusa como a gente realmente via. Então, mais uma vez, aqui ele estava sacrificando a realidade em prol de outro objetivo que era o que ele queria retratar. E o quarto artista é o Paul Cézanne. O Cézanne, ele foi um impressionista também, ele participou do movimento impressionista, só que ele continuou tentando evoluir. E ele assim, ele era um cara que ele era muito rico, então ele não dependia disso para viver. Então ele não tinha que vender suas telas ou tentar agradar as pessoas. Ele realmente fazia suas pinturas como testes para experimentar e ver e criar coisas novas. Ele era uma pessoa que entendia
as técnicas tradicionais. Ele concordava com os impressionistas, mas ele também entendia o porquê das técnicas tradicionais, da questão do traço, da questão da composição, da ideia da nitidez, da profundidade e tudo mais. E ele estava tentando juntar tudo isso. Diferente dos impressionistas, que falavam é isso que a gente vê, ele enxergava de outra maneira, ele se questionava, será que é isso que a gente vê mesmo? E ele fazia muito estudo nisso, de como a gente vê as coisas, as formas diferentes que a gente pode ver o mesmo objeto e tal. Então, por exemplo, essa imagem aqui de uma natureza morta, e as naturezas mortas eram muito comuns os artistas pintarem como forma de teste mesmo, de treino, para testar técnicas novas e tal. A gente pode ver aqui como ele tinha em mente a ideia de que a gente tem dois olhos para enxergar algo. E quando a gente vai olhar algo, a gente não vê algo estático. Quando você está olhando um objeto, você está se mexendo em volta dele, você vê em vários ângulos, você vê por cima, vê pelos lados. Então ele queria transportar isso para as obras dele. Ele também tinha aquela ideia que foi muito utilizado no impressionismo ali. No retrato das maçãs aqui, por exemplo, quando você vê um conjunto de 12 maçãs, você bate o olho e você não sabe exatamente que tem 12 maçãs lá. Você vê um conjunto de maçãs. E era isso que ele fazia aqui. Uma mistura, meio amontoado, você não consegue entender direito como elas estão do jeito que estão, mas é essa ideia que ele queria trazer, essa confusão de você olhar para um punhado de maçãs. E ele também, como todos esses outros que a gente viu, ele sacrificava a realidade, nesse caso aqui a perspectiva, em prol do ganho da verdade. Da verdade, dessa forma da gente enxergar as coisas, que quando a gente vê algo, a gente não vê aquela perspectiva exata, parada. A gente vê algo em movimento, então ele distorcia essa perspectiva. A gente pode ver a mesa aqui, como ela está distorcida, parece que ela está mais inclinada, como as maçãs não estão caindo da mesa, mesmo a mesa estando inclinada, como aqui a gente não consegue enxergar a parte de cima, enquanto que a jarra a gente consegue enxergar lá dentro, então está tudo distorcido, justamente para se aproximar daquilo como a gente realmente vê os objetos e as imagens. E ele utilizava as cores para fazer as composições, assim como os mestres tradicionais lá. Era o fio condutor que ligava tudo nas pinturas dele. Aqui a gente pode ver outro exemplo de uma paisagem em que ele, fazendo mais ou menos aquilo que os impressionistas faziam, das pinceladas soltas, sem detalhes, se juntando, ele conseguiu de forma muito clara trazer uma ordem muito próxima do que o Seurat trouxe aqui, por exemplo. Ele conseguia atingir algo bem próximo disso nessa paisagem. E ao mesmo tempo trazer essa sensação para nós da solidez dessa montanha, dessa árvore e tudo mais, e a questão da profundidade. E isso era uma coisa muito grande que ele estava conseguindo, de trazer essa profundidade dessa paisagem sem utilizar das técnicas do desenho tradicional, aquilo de fazer a sombra perfeita, de fazer aquele desenho tridimensional. Ele mesmo distorcendo tudo, ele conseguia passar essa questão da profundidade, do peso e da veracidade da imagem. E ele tinha também essa ideia muito clara da abstração dos detalhes, em que ele falava que quando a gente olha alguma figura, uma paisagem, um objeto, a gente não só tem os detalhes, a gente enxerga formas, a gente enxerga esferas, cones, cilindros, cubos e assim por diante. Então ele tentava incorporar isso nas obras dele também, essa questão da abstração dos detalhes. E isso aqui foi um ponto-chave que deu origem a diversos outros vanguardas modernistas que a gente vai ver nas próximas aulas ali. Então, de todos esses 4 artistas que a gente viu, todos eles deram origem a outros artistas que foram experimentando e chegando em outros movimentos artísticos. Tá? E principalmente o Seurat aqui tinha artistas que... o Cézanne tinha artistas que gostavam muito desses avanços que ele fez, dessa forma como ele enxergava, e deram continuidade a esses experimentos deles, que foram dar em vários outros movimentos que a gente vai ver nas próximas aulas. Beleza? Então, por hoje é só, e próxima aula a gente já começa a entrar nas vanguardas modernistas propriamente ditas, ok? Abraço para todos, até mais.